Amados, graça e paz no Senhor Jesus. A reflexão de hoje tem como tema: quem tem o Filho tem tudo. E para uma reflexão então sobre a dinâmica da salvação em Cristo crucificado. Pois, amados, em Cristo existe uma história de um barão inglês muito rico que tinha apenas um filho, o qual ficou órfão de sua mãe quando ainda criança, sendo que no final da sua adolescência, este menino, de forma trágica, também veio a falecer. O patrimônio deste barão aumentou muito com aquisições de obras de arte dos maiores mestres da Europa. E antes da sua morte, ele deixou instruções explícitas para que se fizesse um leilão no qual toda a sua coleção de obra de arte fosse vendida. No dia em que as autoridades tinham anunciado o leilão, uma multidão de potenciais compradores se reuniu. Entre eles estavam muitas pessoas responsáveis por museus e expositores de arte, conhecidos e colecionadores particulares também, todos ansiosos para darem os seus lances. Uma vez, então, que as obras de arte foram exibidas para o público, observou-se que uma das pinturas recebia pouca atenção, considerada de baixa qualidade e pintada por um artista local desconhecido. Todavia, era um retrato pintado do único filho do barão inglês. Ao dar início ao leilão, o leiloeiro leu todo o testamento do barão, o qual informava claramente que a primeira pintura a ser vendida deveria ser a do seu amado filho. O leiloeiro abriu a oportunidade para que os interessados fizessem seus lances, mas a pintura apenas recebeu um lance, feito pelo antigo empregado da família do barão, que havia ajudado, inclusive, a criar o menino e que o havia amado ternamente. Por menos de uma libra, ele comprou a pintura. A essa altura, então, o leiloeiro interrompeu o leilão e pediu ao advogado que lesse o testamento novamente. A multidão se alvoroçou quando ele leu: aquele que comprou esta pintura de meu filho ficará com toda a minha coleção de arte. O leilão está encerrado. História, amados, que pode nos servir para um ensinamento sobre Jesus Cristo. Sem Cristo nada temos da parte do reino de Deus, mas com Cristo temos o melhor de Deus enquanto estamos neste mundo e para sempre no novo céu e na nova terra, que, claro, Jesus instituirá para todas as pessoas que aqui, mediante a fé em Cristo, foram unidas a Ele pelo poder da graça de Deus. Porque, amados, quem tem o Filho tem tudo. Faz parte do reino dos céus. E para refletirmos sobre a dinâmica da salvação em Cristo crucificado, refletiremos então sobre as palavras que temos em João capítulo 3, versículos 14 a 21, onde lemos: E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê
tem a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação, portanto, é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A Dione agora vai nos trazer um cântico. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti para te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus. Aleluia. A minha alma, Senhor, assim como a relva verde na encosta da montanha, meu amor diante de ti, do mesmo modo se esparrama, se pegando em tua grandeza, minha rocha, meu Jesus. Aleluia. A minha alma, Senhor, como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida, minha paz. Aleluia. A minha alma, Senhor, Amados em Cristo, o texto antes lido faz parte do relato sobre o encontro de Jesus com Nicodemos, que se aproximou de Jesus e, dando início ao seu diálogo, elogiou a Jesus como mestre vindo da parte de Deus. Mas Jesus lhe responde, ao que nos parece, no desejo de dar uma resposta definitiva, em João 3, versículo 3, dizendo: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E amados, sendo que então o diálogo prossegue com a incompreensão de Nicodemos, a abordagem de Jesus sobre o novo nascimento, o nascer pela água e pelo Espírito. E em resposta então à pergunta de Nicodemos, como pode suceder isso? Jesus menciona a história da serpente de bronze que fora erguida no deserto para que os israelitas, picados por serpentes, sob a ordem de Deus, olhassem para a serpente de bronze para serem curados. Isto, então, levando em consideração que não havia valor terapêutico na serpente de bronze no deserto, e em si era um mero pedaço de bronze, e em razão de, posteriormente, pessoas prestarem adoração a ela, como se tivesse alguma santidade ou poder em si, fez com que o rei Ezequias
sabiamente a quebrar-se em pedaços. Isso pode ser conferido, amados, em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. E amados, porque a graça salvadora de Deus é que curou os israelitas picados por serpentes, quando creram em sua palavra e obedeceram à sua ordem. Esses foram curados de uma doença física e receberam, portanto, mais tempo de vida terrena. Agora, já na obra redentora de Jesus na cruz, somos levados a reconhecer que o Filho do Homem garante gratuitamente vida eterna àqueles que creem nele. Estes experimentam o novo nascimento e tornam-se participantes do reino de Deus, exclusivamente por meio da obra salvífica de Cristo, por meio da fé operada pelo Espírito Santo, através dos meios da graça de Deus, a palavra e os sacramentos. E amados, por isso, nós olhamos com os olhos da fé para aquele que carregou os nossos pecados sobre si, quando, então, no alto da cruz exclamou: está consumado, trazendo com a sua morte vida nova e eterna para nós, porque somente aquele que é o Verbo eterno e cuja vida está nele é capaz de conceder vida eterna a todos os crentes, pois venceu a morte em sua ressurreição e exaltação, num convite claro, amados, de que todas as pessoas verdadeiramente cristãs, focadas naquilo que Cristo fez por elas na cruz do Calvário, perseverando, portanto, na fé até o dia derradeiro, tem salvação. Pois Jesus expõe na lição a Nicodemos o fato de que a boa nova da salvação é para todos os povos, quando então afirma no versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, versículo este provavelmente sendo o mais conhecido de toda a Bíblia e que, com razão, tem sido chamado de Evangelho no Evangelho, que enfatiza o amor de Deus sem limites e engloba toda a humanidade. Pois, amados, o amor de Deus não é apenas para um grupo ou para um povo, mas é para com todas as pessoas, sem exceção ou distinção. Isso no objetivo de resgatá-las da destruição e abençoá-las com a vida eterna. Para estarmos certos de que, quando temos a Jesus Cristo, o Filho de Deus, como nosso Salvador e Senhor, temos tudo para uma vida bem-aventurada aqui na terra e na eternidade, fazendo parte então do reino de Deus, do reino dos céus. Vamos ainda cantar. Corre uma fonte divina de sangue do Senhor, ali terá perdão real o pobre pecador. Eu nessa fonte banharei o impuro coração de
possamos ser aqueles que louvam a Deus porque reconhecem que em Jesus Cristo tem tudo o que nós precisamos. Tem as infinitas bênçãos de Deus para aqui e para a eternidade. Que Deus os abençoe, concedendo sempre essas bênçãos em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.